Bom, galera, a gente falou na aula passada, né, sobre o começo de Roma, né, a localização geográfica e os primeiros reis e tal. E eu queria falar um pouquinho, antes de passar para o fim do período monárquico, né, falar um pouco da sociedade, né, de quem a gente falou eu falei dos patrícios e tal, dos plebeus, e a sociedade vai ter essa sociedade vai ter, ela é formada por uma divisão social bastante forte, né, e ela vai ter algumas modificações durante a República e durante o Império, só que também a base, é o que a gente vai falar agora, né? A base a base social de Roma, que focada, é uma sociedade que vai ser escravista também, né? Que era focada nos escravos e tal. E nessa acentuação de social forte, ela vai ser essa aqui, ó, que a gente vai falar agora. Na base dessa estrutura, né, estão os escravos, que eles não possuíam nenhum tipo de direito político e eram considerados propriedades. Alguém se tornava escravo por seu período de guerra, por nascimento, por dívidas, por ter cometido crime, por ser vendido pela família, geralmente por ficar escravizado, né? Essa é a base dos escravos, certo? Da sociedade. Quem era a principal classe? Quem era o principal grupo que tinha direitos, que tinha direitos políticos, sociais? Eles se chamam patrícios, certo? Eles formavam a principal câmara da sociedade romana e eles eram os grandes patriarcas de terras durante a monarquia, foram os únicos que podiam exercer cargos políticos, como o senador. Consideravam descendentes dos primeiros povos que habitavam a região de Roma, beleza? Ainda vou falar um pouco especificamente da questão política, mas antes eu quero que vocês vejam um pouco as classes, né? Abaixo dos clientes, dos patrícios, havia os clientes, né? Que eles estavam ligados aos patrícios por laços de fidelidade, prestando todos os tipos de serviço. Desse modo, eram protegidos pelo patrício que forneceu terra, trabalho e comida. Ou seja, eles eram clientes e esses clientes serviam os patrícios, beleza? Tem a prática chamada do clientelismo, né? Do povo dessa parada de troca de um povo determinado, uma população servir um líder, e esse líder em troca dá recursos da terra certa. Essa parte de clientelismo vem dessa palavra, beleza? E tem os plebeus, né? E isso é uma maioria da sociedade. E eles eram homens livres, mas até uma lei, já na época da República, quase Império, eles não tinham cargos políticos, não podiam assumir, mesmo que eram cidadãos, prestar serviço militar e pagavam impostos. Seus especialidades eram ligadas à agricultura, comércio, pastoreio e artesanato, beleza? Então, são basicamente esses quatro grupos que vão definir Roma, mais ou menos. Certo? Vai ter novos grupos surgindo, então essa é a base, beleza? E como era a organização política da monarquia romana, né? Bom, Roma era governada por um rei que tinha a função de elaborar e executar as leis, cobrar impostos, punir crimes, comandar exército, da religião. E aí ele tinha como característica liderar e estar à frente de todas as sessões do seu sociedade romano. E durante o período que os etruscos estiveram no poder, o rei era escolhido por uma Assembleia Popular denominada Cúria, formada por aqueles que tinham direitos políticos em Roma, ou seja, pelos patrícios, né, que só eles tinham direitos políticos, e todas as decisões tomadas por ela deveriam ser aprovadas pelo Senado, certo? E naquela época, o Senado, depois do rei, era a principal instituição romana. Ela é formada por 70 anciãos, oriundos da família mais importante da cidade, isto é, a aristocracia formada pelos patrícios, e a função do senador era escolher o rei e debater as propostas defeitas do monarca, podendo vetá-las. Também tinha a Assembleia, formada por todos os cidadãos, ou seja, patrícios e idade militar. E sua função era aprovar o nome do rei, escolhido pelos senadores, além de declarar a Assembleia guerra ou paz a algum povo, beleza? Então tinha o rei, que era como se fosse o chefe executivo, né, entre aspas, que liderava e tal. Tinha a Assembleia, formada pelos cidadãos e de patrícia e idade militar, e tinha os anciãos, e o Senado, que é formado pelos anciões, que ele escolhia o rei e debatia essas propostas que o rei fazia, podendo vetá-las, né? Então já dá para perceber que tem uma complexidade aí, né? Não é simplesmente um rei autocrático e tal, assim. Havia uma estrutura de poder aí existente, beleza? Só que nessa época dos reis etruscos, né, havia uma disputa muito grande entre os reis etruscos e os senadores pela cultura política de Roma, certo? Tarquínio Soberbo, ele tentou diminuir os poderes dos senadores e se aproximando da massa plebeia. Lembre-se, os plebeus não tinham poder político nenhum em Roma, só que eles eram a maioria da população, ou seja, eles queriam seus direitos e tal. Tinha vários plebeus que iam começar a ficar ricos por conta da comércio, agricultura e tal, só que eles não tinham direito político e tinha várias revoltas eles tinham o interesse de querer participar da vida política, certo? E aí o Tarquínio, ele tenta se aproximar da massa plebeia, buscando aprovar projetos que ia favorecer eles, como ganho de direitos públicos. Só que, porém, temendo perder essa posição social e poder político no tentativa de reforma por parte do rei etrusco, os senadores se uniram e conseguiu acabar com o governo dos etruscos, assassinando o Tarquínio, rei de Roma, e pondo fim ao governo monárquico romano. Beleza? Então, é basicamente isso. Vocês entenderam um pouquinho como era funcionava o poder de Roma na época do período monárquico, né? E acho que a parte mais importante é vocês entenderem
é, aliada a isso, né? Como era a relação entre patrícios e as outras classes, né? Que patrícios só eles tinham o poder participação política, e como o Senado ele era uma estrutura bastante conhecida, bastante famosa, e com bastante poderes e valorizada pelos romanos, beleza? E é isso, espero que você tenha entendido. E na próxima aula a gente vai começar um pouquinho a falar sobre o período republicano, beleza? Até lá!